A instituição que conhecemos como igreja se apresenta como o biblicamente correto. Mas como pode a igreja ser essa coisa correta se a Kehillah não era como a igreja? Será que os irmãos do primeiro século sofreram em vão? Passaram por todo aquele sofrimento para o trabalho de Yeshua ser modificado e virar outra coisa? Porque a igreja, como ela é hoje, ela só passou a existir a partir do século VI, ano 500 e pouco, muito depois. E vemos pelo próprio termo Kehillah, que se refere à congregação original. Kehillah significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Igreja, em hebraico, é Knessiah, e ninguém chamava a congregação messiânica de Knessiah. Do ponto de vista de sua própria definição, a maior marca da instituição igreja é qual? É o livre-arbítrio, que é essa glorificação da vontade humana, essa supervalorização da vontade de cada um. Você pode ver que tem pregações na igreja que o pastor fala, para no final ele te dizer apenas que você é livre. Livre para ser como quiser e livre para fazer o que quiser. A Kehillah nunca passou esse tipo de mensagem. Porque a verdadeira marca da Kehillah nunca foi livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma filosofia satânica. A maior marca da Kehillah sempre foi a caridade, a solicitude, tzedakah, como dizem em hebraico. Pela própria raiz da palavra original, tzedakah, fazer caridade significa fazer justiça. Porque fazer justiça para o nosso Deus é que tem mais, ajudar quem tem menos. Olha só como até os conceitos da Kehillah são diferentes dos conceitos da igreja. Para uma pessoa de hoje em dia, quando você fala fazer justiça, eles pensam logo o quê? O criminoso ser preso e ficar a vida inteira preso sem sair da cadeia. Que é coisa que não existe. Justiça, para um seguidor de cristianismo, é ele ter o direito de sair da pobreza e passar a ter uma vida boa. Viver bem financeiramente. Só que para um messiânico original, para um discípulo original de Yeshua, fazer justiça não é isso. Fazer justiça no conceito original é aquele que tem compartilhar com aquele que não tem. É quem possui mais ajudar quem possui menos. Quando você ajuda quem tem menos do que você, ninguém fica de menos e nem de mais. Justiça para Yahtzevahot, Deus Criador, é isso. Tanto que no texto de Deuteronômio, Yah diz para o povo através de Moisés: livremente abrirás a tua mão e ajudarás aquele que tem menos do que você. Você já leu esse versículo? Ele está lá. Livremente abrirás a tua mão e ajudarás aquele que tem menos do que você. Justiça para Yahtzevahot é isso. Veja a quantidade de diferenças gritantes que existem entre a igreja e a Kehillah. E esse projeto direto da Kehillah tem exposto todas as diferenças que existem entre igreja e Kehillah. Recapitulando rapidamente as diferenças básicas entre igreja e Kehillah, para você não dizer que é a mesma coisa, e para não chamar a Kehillah de igreja primitiva. A igreja não é capaz de congregar um judeu de raiz junto com um não-judeu. A Kehillah fazia isso. A igreja não tem o mesmo nível de autoridade espiritual que os irmãos tinham no primeiro século. O carro-chefe doutrinário da igreja é o ensinamento de ser livre para fazer o que quiser. E da Kehillah não era isso. E para completar, a igreja não tem a caridade como sua marca maior de atuação. E nisso vemos algo que o primeiro líder congregacional da Kehillah deixou como instrução para nós. Yaakov, aquele que transformaram em Tiago. Em sua epístola, que chamam de Epístola de Tiago, Yaakov, o primeiro líder messiânico, diz: se você vê um irmão passando necessidade e apenas diz, vai com Deus, ou Deus lhe ajude, você está sendo perverso. E não só está sendo perverso, como também está quebrando o mandamento. O pessoal da igreja não enxerga isso. Quando Paulo se reuniu a primeira vez com os demais emissários, como ele diz na carta aos Gálatas, ele diz: eles me recomendaram que eu lembrasse dos pobres, o que eu me esforcei prontamente por fazer. Porque é muito fácil você dizer para uma pessoa: se você é de Deus, você tem que ter a sua prosperidade. Eu tenho a minha, você tem que ter a sua. Eu já ouvi muito isso no meio evangélico. Mas não é assim que funciona. Para o nosso Deus, Yahtzevahot, justiça é um irmão ajudar outro irmão.
o irmão que tem mais ajudar o irmão que tem menos, para que todos fiquem igual. Aquele que tem mais cobre aquele que tem menos. Tzedaká é isso. Por isso que o judeu chama o fazer caridade de fazer justiça. Porque não é justo perante Yah Tsevaot que duas pessoas se digam irmãos, filhos do mesmo Deus, um vive como imperador e o outro vive numa miséria de Dagdó. Veja o povo judeu, por exemplo. Atualmente, no Israel da ONU, não tem só ricos, tem pobre também. Os judeus que vivem em outros países geralmente são ricos, mas em Israel tem judeu pobre também. Todo ano eles celebram os prazos festivos, Pessa, Sukkot, Shavuot. E esses prazos festivos, eles demandam recurso, dinheiro, verba. Como que eles celebram todo ano? Como que eles conseguem? Tem brasileiro que trabalha e não tem nada. O povo judeu trabalha 6 dias e o 7º é para Yah. Eles trabalham 6 dias para si mesmo e guardam recursos para celebrar as ordenanças divinas na época que tem que celebrar. Apesar deles atualmente estarem celebrando em épocas distorcidas, todo ano eles celebram. O judeu pobre celebra junto com o judeu rico. E essas celebrações não são coisa de um dia apenas. Só o Sukkot, que chama de festa tabernáculo, são 8 dias, 7 dias de celebração, que acaba redundando para 8. E como isso é ordenança perpétua para judeu, faz parte do jugo da Torá, todos eles têm que celebrar. O judeu que tem e o judeu que não tem. Mas os ocidentais têm dificuldade de entender como é que isso funciona. A grande marca do judeu praticante de judaísmo é essa: não burlar essas celebrações festivas. O judeu que tem dinheiro celebra junto com o judeu que não tem dinheiro, porque o jugo da Torá é para todos os judeus. Por mais que o povo judeu esteja junto e misturado, como se diz hoje em dia, fora da raiz original do povo hebreu, isso eles ainda preservam. E falar sobre Tzedaká traz à tona também esse assunto do jugo da Torá. Porque está cheio de crente ocidental tentando carregar o jugo da Torá para parecer mais virtuoso diante de Deus. Não consegue nem fazer Tzedaká, que é algo que faz parte do jugo da Torá. Se o ocidental quer carregar o jugo da Torá, ele até pode, mas tem que cumprir tudo, carregar o jugo inteiro, sem deixar nada de fora. Só que tem um porém. A caridade como mandamento, a Tzedaká, não é sair por aí distribuindo dinheiro a todo mundo que mora na rua, não. Não é sair por aí entregando tudo que você tem para qualquer instituição fraudulenta, não. Fazer caridade como mandamento, em primeiro lugar, atender a um irmão. Tem que ajudar? Ajude primeiramente a quem é teu irmão espiritual, em Yeshua. Se você tem como ajudar necessitados que não fazem parte do corpo de Mashiach, ajude também. Afinal de contas, o texto sagrado diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não que estejamos considerando o ímpio como nosso inimigo, mas se pode ajudar o ímpio, ajude também. Mas primeiramente, é preciso averiguar as instituições. Estamos vivendo tempos fraudulentos. Tem muita gente aí que parece uma coisa e é outra. A caridade como mandamento, nós chamamos em hebraico de fazer justiça. Logo, se você está ajudando um falso necessitado, não há justiça nenhuma nisso. Você está sendo enganado. Provavelmente Yah está te disciplinando por alguma razão. Aí você precisa buscar nele qual é o seu erro. É assim que funciona Tzedaká como mandamento. No próximo Direto da Kehillah, a parte final desse projeto. A perseguição. Coisa que a igreja não conhece e não sabe o que é. Até a próxima.